Vai lá. Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor este momento, para que todos nós possamos enfrentar de forma mais saudável, melhor, essa crise que atinge o Brasil, atinge o mundo. Nós estamos aqui na quarentena, a Eleonora... O Rodolfo... E do outro lado da telinha, com a gente remotamente, Guilherme Boulos, que é para quem a Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes disso, eu queria te convidar para participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, como levando mais longe as reflexões e as informações que o Boulos nos traz. Então, divulga entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Esse material fica disponível para você no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Guilherme Boulos, muito obrigada por você estar aqui remotamente nessa manhã de sábado. Queria a primeira pergunta óbvia, como é que você está vendo essa coisa inédita na história do Brasil e do mundo? Bom, primeiro, bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui no Tutameia e agradeço pelo convite. Olha, nós estamos diante da maior pandemia do século XXI. Na história brasileira não é a primeira pandemia, longe disso, né? Nós tivemos as famosas pandemias de febre amarela no século XIX, várias de varíola durante o século XX. As doenças infecciosas aqui no Brasil têm um lugar cativo, tem uma tradição. Agora, o que nós estamos vivendo agora tem um diferencial, não só por toda a escala global, né, que representa a pandemia do coronavírus, mas também pelo impacto social e econômico inédito, né? Nós vamos ter uma verdadeira paralisação da economia mundial. E se, por um lado, esse é um momento trágico, né? Trágico não só do ponto de vista de saúde pública, das vidas que já estão se perdendo pela doença e outras que vão se perder pela doença, se, por um lado, é também trágico do ponto de vista da situação econômica de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas no mundo, que, se não tiverem o auxílio rápido do Estado, vão estar jogadas à própria sorte. E esse é um debate muito importante da gente fazer, porque o Bolsonaro está jogando com o desespero das pessoas na sua forma de politizar e de lidar com a pandemia. Por outro lado, eu acho que pode ser uma oportunidade, Eleonora, uma oportunidade no seguinte sentido: todas as tragédias são um momento da sociedade refletir sobre si mesma, refletir sobre os caminhos que toma, refletir sobre as escolhas que faz e que fez. Se a gente se olhar hoje enquanto sociedade para o espelho, nós vamos ver, sobretudo no Brasil, nos últimos anos, uma convivência social marcada pelo ódio, pela intolerância, pelo individualismo, pela lógica do cada um por si, da falta de empatia. Do ponto de vista político, nós temos visto quase que uma criminalização das políticas públicas no país, uma tentativa de esvaziar o Estado e do pacto estabelecido pela Constituição de 88. No mundo, olhando a grosso modo, com algumas interrupções, os últimos 40 anos foram 40 anos de um neoliberalismo selvagem e de expansão galopante da desigualdade. Talvez a tragédia do coronavírus possa alertar as nossas sociedades sobre esse caminho. Sobre a importância, por exemplo, que hoje, de um mês para cá, de um mês para trás, isso era inconcebível, virou quase um consenso mundial que é fundamental ter sistemas de saúde pública universais e gratuitos, públicos, né? O mundo todo está fazendo esse debate, né? Virou um consenso mundial, inclusive entre os liberais mais empedernidos, a importância que tem
o Estado, o investimento público, a importância que tem se ter políticas que salvem as pessoas, e aquele dinheiro que diziam que tinha acabado, né, que não tinha mais, que foi brutalmente seco do ponto de vista do que chegaria aos mais pobres, misteriosamente reapareceu em todos os cantos, com pacotes trilionários, né? O debate que a sociedade vai ter que fazer nesse momento, Rodolfo, Eleonora, é um debate de quem nós queremos salvar. Se nós queremos salvar os lucros, os bancos, as grandes corporações, ou se nós queremos salvar as pessoas. Se a gente quer ter como sociedade um princípio organizador das pessoas sendo deixadas à própria sorte, do cada um por si, ou da solidariedade, que reapareceu como uma palavra de ordem forte e potente, não só como palavra de ordem, como gestos, como exemplos ao longo dessa pandemia. Por isso, apesar de todo o custo duro, e que evidentemente nós vamos ter que enfrentar enquanto sociedade, eu acho que nós precisamos fazer essa reflexão nesse momento. Como você falou, em vários países do mundo, mesmo os maiores defensores do neoliberalismo, os governos, forçados ou não, estão colocando recursos do Estado para tentar atacar, minorar o sofrimento do povo. Aqui no Brasil, o que está se vendo pode ser resumido num título que saiu na primeira página do jornal O Valor, também um defensor da economia, em que dizia que Bolsonaro era um empecilho para enfrentar, já era considerado um empecilho para enfrentar a crise, para enfrentar a pandemia. Como você avalia qual a sua avaliação dessa questão e o que pode ser feito para isso? Você mesmo assinou um manifesto com outros líderes políticos, outros ex-presidenciáveis, Ciro e Haddad, dizendo que Bolsonaro deveria renunciar. Isso é possível? Vamos lá, Rodolfo. Primeiro é importante a gente entender a estratégia do Bolsonaro nessa crise. Eu não estou entre aqueles que acham que o Bolsonaro é simplesmente um desmiolado, um louco. Eu acho que tem um método nas coisas que ele faz. Primeiro, ele adotou um discurso cínico de que o Brasil e os brasileiros têm que escolher entre a economia e a vida das pessoas, ou o combate à pandemia, né? Ou seja, como se as únicas opções que o país tivesse fossem ou se arriscar a morrer pela doença, desrespeitando as orientações sanitárias, ou então morrer de fome em casa porque não há condições de trabalhar. É com essa lógica que o Bolsonaro opera. E ele ganha, num primeiro momento, o apoio de uma parte da sociedade, porque está desesperada, porque é evidente. Eu sou professor, vocês são jornalistas, nós e muitos dos que estão nos assistindo agora têm condições de fazer uma quarentena de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, porque nós temos um colchão, nós temos uma poupança, nós temos uma reserva. Agora, há milhões de brasileiros que trabalham de dia para comprar o jantar, brasileiros que estão trabalhando no Uber, que estão trabalhando no Rappi, que estão trabalhando no comércio informal como ambulantes, que trabalham por conta própria, fazendo bico na construção civil ou o que quer que seja, brasileiros que trabalham na reciclagem, e que com a paralisação necessária nesse momento da economia para que se possa fazer o isolamento físico, essas pessoas estão num grau de desespero, porque chega as contas, não tem como pagar e não tem como botar comida na mesa. O filho chora e não tem leite. Essa é a realidade hoje para milhões de pessoas. E usando de uma maneira sórdida desse desespero, o Bolsonaro adota uma postura totalmente fora da caixinha, uma postura da contramão de todas as lideranças, inclusive as de direita, inclusive as de extrema direita, em escala global.
Agora, primeiro nós temos que desmistificar o que ele diz. Não é verdade que a escolha dos brasileiros seja entre morrer pelo coronavírus ou morrer de fome. Não é verdade. Como não tem sido a escolha das pessoas em quase todos os países do mundo. Porque as orientações de saúde pública têm que ser seguidas, ponto final. São as orientações para que a curva da pandemia não exploda e que a gente não tenha uma escala de milhões de mortes. Agora, ao mesmo tempo, o Estado tem que intervir, o poder público tem que dar garantias de sobrevivência com dignidade para todas as pessoas, especialmente para os mais vulneráveis, durante a quarentena. É o que está se fazendo no mundo afora. É o que se fez aqui, apesar do Bolsonaro, com a aprovação da renda básica, que ele não implementou até agora. Vai completar uma semana da aprovação. Esse recurso já poderia estar sendo pago, já poderia estar na conta de milhões de brasileiros que estão com dificuldade hoje de comer, né? Mas que ele atrasou. É o que estão fazendo no mundo todo, com a proteção do emprego, com a proibição de demissões e o Estado arcando com parte importante dos salários. Aqui, toda a proposta do Bolsonaro passa por perda de renda e não envolve contrapartida para as empresas de proibição de demissões. É o que outros países, como, por exemplo, a Bélgica está fazendo, dando indenização e crédito a juros zero para pequenos comerciantes, micro e pequenos empresários, para evitar uma quebradeira em série na economia e, sobretudo, na economia popular. É o que outros países estão fazendo, como, por exemplo, a França e El Salvador, suspendendo a cobrança de tarifas de serviços básicos, como a água, luz, gás e até mesmo os aluguéis. Ou seja, você pode tomar medidas de proteção às pessoas para que elas possam fazer a necessária quarentena com o tempo que precisar, com dignidade, sem passar fome. E o Bolsonaro, para fugir dessa responsabilidade, cria um falso problema. Mas eu acho, francamente, que ele tem um objetivo político a partir disso. Ao atrasar a renda básica, ao não tomar medidas fundamentais, ele aposta no caos. A aposta do Bolsonaro é no caos. Tudo que o Bolsonaro quer ver é aquilo que ele diz que combate, são saques. Tudo que o Bolsonaro quer ver é as pessoas indo desesperadas para a rua e criar cenas de barbárie, porque isso cria o pretexto que ele quer para um endurecimento e para saídas autoritárias no meio da crise. Isso cria o pretexto, aliás, que o Viktor Orbán, na Hungria, utilizou também a pandemia e a situação que se criou para ter plenos poderes e governar por decreto. O Bolsonaro quer usar a pandemia no Brasil para impor as suas saídas autoritárias, ditatoriais, que ele não esconde de ninguém, desde o início da sua carreira política, que é o seu desejo. Então, é isso que está em jogo nesse momento. Por isso é tão necessário aprovar e agilizar medidas de proteção às pessoas, de proteção à vida das pessoas, e é isso que nós temos defendido. É isso que nós defendemos, por exemplo, na carta que você mencionou, Rodolfo. Além de ser uma carta que exige a saída do Bolsonaro, ela também aponta um conjunto de medidas que nós consideramos essenciais e urgentes para a salvação do povo, para a proteção do povo, para a seguridade social durante essa crise da pandemia. E quanto à saída do Bolsonaro, os motivos são, para nós, muito evidentes. O Bolsonaro não é mais um problema político. Bolsonaro se tornou um problema de saúde pública no Brasil. Ele é um problema sanitário, na medida em que ele desinforma a população, na medida em que ele atua como um propagador da pandemia e não ao lado daqueles que querem conter. Por isso tem que sair imediatamente. E essa é a posição que a gente externou, uma carta que eu acho muito importante, pela amplitude que teve. Foi confirmada durante a semana também a assinatura da rede do PV, ou seja, são partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, lideranças políticas da oposição, numa única voz, propondo medidas concretas e exigindo a saída de um presidente que perdeu qualquer capacidade de governar, de liderar o país. Guilherme, a questão da oposição
Nós estamos num período excepcional em que as mobilizações pelo menos as mobilizações públicas, né, não podem ocorrer. Como é que você vê a capacidade da oposição de enfrentar esse momento? Essa frente que você está citando é um caminho? Como é que você vê ao fazer a política e evitar esse rumo ao autoritarismo, que está claro, né, desde o início, nessa situação tão excepcional? Eu acho, Eleonora, que nós temos 3 desafios. O primeiro desafio, nesse momento, é a oposição ter a grandeza de entender que as diferenças que nós podemos ter e que nós temos entre nós são menores do que a unidade que nós temos contra o Bolsonaro e contra o projeto de destruição que ele representa, sobretudo nesse momento de pandemia. São vidas que estão em jogo. Nós temos uma responsabilidade política e uma responsabilidade histórica de evitar que um inconsequente, que um irresponsável, que alguém que não tem problema nenhum de contar os cadáveres para poder fazer a sua política, continue fazendo. Nós precisamos barrar o Bolsonaro. E para isso nós precisamos de unidade. O primeiro gesto de unidade nós demos na segunda-feira passada com a assinatura dessa carta. Quero te adiantar aqui também, o que nós ainda não divulgamos, vai ter agora, ou no final de semana, ou na segunda-feira, a adesão a essa carta de provavelmente uma centena de parlamentares, entre deputados e senadores, que também vão assinar essa carta, e depois nós vamos abrir para uma adesão pública, né, através da internet, de petições públicas das pessoas que também concordam com esse posicionamento da exigência de medidas e da saída do Bolsonaro. Uma segunda coisa que nós consideramos muito importante é utilizar as redes sociais com eficiência. Os panelaços são uma expressão disso. Nós construímos panelaços, quer dizer, nas últimas 2 semanas teve panelaço quase todo dia nesse país. Todos os dias. Pois é, e isso sem sair de casa. E teve um impacto, essas manifestações tiveram um impacto na vida pública do país relevante, né, convocadas através das redes sociais. O posicionamento nosso nas redes, o jogo começou a virar nas redes desde o início da pandemia. O Bolsonaro, com seus dezenas de milhares de robôs, que, aliás, uma pesquisa da UFRJ com a FESP de São Paulo demonstrou, foi publicada ontem no jornal Valor Econômico, 55% das interações nas redes do Bolsonaro, de defesa bolsonarista, são de robôs, né, com uma rede altamente profissional, cara, custosa, que nós precisamos algum dia descobrir quem é que paga, mas o Bolsonaro, mesmo com tudo isso, perdeu muito espaço nas redes sociais, perdeu maioria, perdeu hegemonia no debate nas redes. Isso não é uma coisa irrelevante, até porque o contato social nesse momento está restrito a este contato virtual que nós estamos tendo aqui agora também. Isso é relevante, tanto é que aquela MP que ele decretou há 2 semanas atrás, autorizando a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, ela foi revogada 12 horas depois pela reação das redes sociais, de norte a sul do Brasil, avassaladora. Então, nós temos um caminho a seguir trilhando durante esse período de quarentena, que é fazer a disputa de consciência, de narrativa do que está acontecendo nas redes sociais. E, por último, um terceiro desafio que cabe à esquerda, que cabe à oposição, é fortalecer a solidariedade. Eu acho que nós estamos numa crise que tem um viés humanitário, o debate não é só político. Quem agora se limitar a fazer um debate partidário, visando processos eleitorais ou coisa do gênero, se amesquinha, não compreende a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é um momento ímpar para a disputa de valores na sociedade e um momento ímpar para a gente defender a vida. Nós temos que trazer e retomar. Eu sempre defendi, nós já conversamos sobre isso aí presencialmente, quando fui entrevistado outras vezes para o Tutameia. Eu acredito muito numa reinvenção de um projeto socialista, de um projeto de esquerda no Brasil. Eu acho que nós sofremos derrotas importantes, inclusive derrotas do ponto de vista de valores ideológicos, daquilo que se estabeleceu na sociedade.
Eu acho que nós estamos num momento em que nós podemos resgatar a solidariedade como exemplo, como gesto e como princípio organizador do modelo social que a gente acredita. Então, vou lhe dar um exemplo concreto. Para o Fundo de Solidariedade que o MTST montou, outros movimentos sociais também têm feito, comunidades se organizando, né, que já arrecadou quase R$400 mil em 15 dias e converteu isso integralmente em cestas básicas, materiais de higiene e limpeza, álcool gel, e tem mais de 300 militantes, 300 voluntários que têm saído todos os dias com as suas máscaras, com as suas luvas, com o seu álcoolzinho gel, e ido distribuir isso em 11 capitais brasileiras para aqueles que mais precisam. Isso não vai resolver o problema de 210 milhões de brasileiros, seguramente não vai, mas é um gesto de solidariedade que contagia, que cria uma onda, que demonstra aquilo que a gente quer e que aponta saídas para o pós-pandemia. Então, eu acho que esses são os 3 grandes desafios da esquerda num período como esse, em que a gente não pode ir às ruas se manifestar. É ter muita unidade, responsabilidade histórica, é fazer a disputa necessária nas redes sociais daquilo que a gente acredita e é semear solidariedade, é dar exemplo de solidariedade. Desculpe eu insistir aí, Boulos, mas essa questão do Bolsonaro, ela não é de uma urgência a cada dia maior. A gente vê cada dia que ele sai ali falando com o pessoal na frente do Planalto, do Alvorada, às vezes, e que ele diz que é uma gripezinha ou que é uma chuva. Ele pode, só com essas falas, estar convencendo 1 ou 2 ou 3 prefeitos de cidade que levantem barreiras sanitárias por causa de uma fala dessa. Você falou que isso é um ataque à questão da saúde pública. Isso não é um crime comum, né? O ataque à saúde pública não é um crime comum e não valeria um flagrante disso, nesse caso? Claro, Rodolfo. Assim, eu estou entre aqueles que consideram derrubar o Bolsonaro uma urgência sanitária no Brasil, certo? Agora, nós temos que acertar em relação aos caminhos. Existem vários caminhos. Um deles é o que você citou. É uma notícia crime, né? Que é quando um presidente em exercício de mandato comete um crime flagrante, né? Na esfera criminal, você pode fazer uma notícia crime, enviar para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal e pode afastá-lo, inclusive. Nós fizemos isso. Essa semana, os partidos de oposição entraram com uma notícia crime na PGR por crime de saúde pública, justamente pelo que você falou. O problema é que nós temos vícios nas instituições. O PGR, o Aras, não levou isso adiante, né? Então, esse é um caminho que nós temos e eu acho que nós devemos insistir mais nele, né? Qual é o outro caminho? O outro caminho é o impeachment, né? Qual que eu acho que é a dificuldade do impeachment, embora talvez em algum momento seja um caminho possível para derrubá-lo. Agora, qual é a dificuldade hoje? Primeiro que é um processo lento. Se inicia um processo de impeachment agora, o Bolsonaro não sai em menos de 6 meses, pelo ritmo do processo de impeachment. Certo? Crimes de responsabilidade tem de monte. A gente pode escolher qual que a gente vai querer utilizar para abrir o processo de impeachment. E segundo, que o processo de impeachment também depende de uma maioria qualificada no Congresso Nacional. Certo? Mas é um outro caminho que nós não podemos excluir, não. O terceiro caminho possível, eu sempre defendi esse, porque na minha avaliação ele precede. É o caminho da cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Precede por quê? Porque nós estamos falando aqui de crimes eleitorais. Né? O Bolsonaro e o Mourão não deveriam estar no governo se a legislação fosse cumprida no Brasil. Não deveriam sequer ter tomado posse em 1º de janeiro de 2019. Ah, mas isso é virada de mesa? Não, isso é cumprimento da lei. As reportagens que a Patrícia Campos Mello fez, ainda durante o processo eleitoral, e que renderam a ela o ódio da trupe bolsonarista, mostraram, comprovaram, por A mais B, que o Bolsonaro cometeu ao menos 3 crimes eleitorais. Primeiro, financiamento empresarial de campanha, que está proibido. Nós temos lá as notas fiscais, os recibos das empresas de disparo com 8 milhões, 9 milhões, do velho da Havan, desse empresariado escroque, que é do núcleo duro do bolsonarismo,
na economia. Está ali. Segundo crime, caixa 2, porque nada disso foi declarado. Terceiro crime, violação da regra de uso de rede social, porque isso foi feito com fraude, usando CPF de gente morta, e foi feito ainda para espalhar fake news, que também é proibido. São crimes eleitorais flagrantes, nós temos prova do cometimento desses crimes. A minha chapa, na época, eu e a Sônia Guajajara, a chapa do PSOL, entrou com pedido de cassação. A chapa do PT e do PCdoB, o Fernando Haddad e a Manuela, entraram com pedido de cassação. Nós estamos falando do fim de 2018. E o TSE até agora não moveu uma palha, mesmo com crimes flagrantes, depois reforçados pela CPMI da fake news. Ou seja, nós temos todas as condições para a cassação de chapa. E aqui vale dizer, hein? A cassação de chapa não é o Mourão que entra, não. Caça os dois e, pela Constituição, é obrigado a chamar eleições em 90 dias. É um outro caminho, que eu considero, aliás, e é um caminho mais rápido, é um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, com provas retumbantes. Eu considero que seria o melhor caminho para a democracia brasileira, até porque devolve a soberania ao povo. Agora, qualquer um desses caminhos, e este é o nosso problema, Rodolfo, não depende apenas da vontade da esquerda e da oposição. Porque às vezes as pessoas falam como se a gente não... vocês não estão fazendo nada. Então, nós entramos com o pedido do TSE, entramos com a notícia crítica. Qualquer um desses caminhos depende das instituições, seja do TSE, seja da Procuradoria-Geral da República, seja do Congresso Nacional. Nós não temos força e poder para derrubar o Bolsonaro, porque nós o consideramos um risco para a vida dos brasileiros. Mas aquilo que está nas nossas mãos para criar esse instrumento e criar uma pressão social está sendo feito. Guilherme, a gente já está aqui no tempo aqui que você nos destinou aqui, eu queria saber como é que está a quarentena na periferia. Hoje mesmo tem uma matéria no UOL dizendo que a juventude especialmente resiste, né? E você falou logo no início, né, que as pessoas precisam trabalhar, é muito cômodo, né? A classe média tem esse colchão que você falou, mas na periferia isso não ocorre. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que está a sua quarentena, especialmente. O que você tem lido e feito para que pode nos indicar aqui como sugestão? Só para reforçar aí, o título que está hoje na primeira página aí do UOL é População mais jovem na periferia pode gerar onda epidêmica diferente do coronavírus. Bom, primeiro assim, eu estou falando com vocês aqui, inclusive da periferia, do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, onde eu moro, e tenho ido com frequência participado da campanha de solidariedade do MTST e ido entregar cestas básicas em comunidades, materiais de higiene em comunidades. Ontem mesmo estive no Capão Redondo, aqui perto, e pude verificar um pouco. Olha, o que eu tenho percebido, Leonora, de um lado, é uma compreensão das pessoas muito mais madura do que a do presidente da República, da importância da quarentena. De que se as pessoas estão saindo de quarentena, quando estão saindo, é porque não tem outra alternativa. Né? Mas as pessoas têm uma clareza de que isso é importante. Eu não tenho dúvida. Se a renda emergencial começar a ser paga rapidamente, se der as condições mínimas para que as pessoas possam ficar com dignidade nas suas casas, elas ficarão. As pessoas estão conscientes, pelo menos uma parte importante das pessoas nas periferias tem consciência dos riscos. Mas, como nós abordamos aqui, isso não depende também apenas delas, isso depende do Estado cumprir com as suas responsabilidades e assegurar as condições para a quarentena. Eu tenho falado muito aqui nas redes, escrito, junto com outras pessoas, a preocupação que vai ser nas próximas semanas a explosão de casos na periferia, Leonora, porque o coronavírus começou aqui no Brasil como uma doença de classe média, até de classe média alta, porque é quem tinha condições de viajar para o exterior. Tanto é que a primeira enfermaria que lotou de pacientes do corona foi do Albert Einstein, né? Não foi a de nenhum pronto-socorro da periferia. Agora,
Depois, com essas semanas de transmissão comunitária, e já estando totalmente difundido, sobretudo aqui em São Paulo, que é o epicentro do coronavírus no país, chegou nas periferias com força. E aí a propagação é igual rastilho de pólvora, principalmente se a quarentena for desrespeitada. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de condições sanitárias muito piores, uma parte importante sem saneamento básico e uma parte sem água. Por exemplo, aqui na Zona Sul de São Paulo, todo dia, por volta das 8, 9 da noite, acaba a água que vem da rua. Desde 2014, quando teve a crise hídrica, a Sabesp nunca normalizou. Acaba a água. As pessoas conseguem manter porque tem caixa d'água, certo? Aí o reservatório sustenta que tem água nas torneiras que vem da caixa. Mas se você abre uma torneira que vem diretamente da rua, ela está seca à noite, aqui em boa parte da Zona Sul de São Paulo. O problema é que tem gente que tem caixa d'água muito pequena, ou gente num barraco que não tem caixa d'água. Então fica um período do dia sem água. Como é que você vai fazer higienização, lavar as mãos, cumprir orientação sanitária se você não tem água? Sem falar nos problemas crônicos de moradia, né? Aqui nós estamos falando de adensamento excessivo em barracos, em favelas, de milhares de pessoas morando num único cômodo e dividindo esse cômodo com outras pessoas, o que, aliás, coloca a inviabilidade do isolamento vertical proposto pelo Bolsonaro. Não tem como isolar idoso e pessoa com doença crônica no Brasil. Na periferia não tem. Vai fazer o quê? As pessoas moram ali apertadas em barracos, em casas pequenas, né? Sem falar na situação mais grave, que é essa que nós estamos mais dedicados, que é a do sem-teto, da população de rua. Só na cidade de São Paulo são 25 mil moradores de rua. Eu tive a semana passada com o padre Júlio Lancelotti, é uma baita referência, uma figura humana incrível. Eu tenho grande admiração. O padre Júlio tem um trabalho, sobretudo lá no centro, com a população de rua. A gente foi lá na Moca, desolador, gente. Nós vimos dezenas de pessoas jogadas numa calçada, sem qualquer política de acolhimento. Enfim, nós fomos lá levar as cestas básicas e tentar conversar com as pessoas, e o cenário era de guerra, no meio do coronavírus, né? Enquanto toda a rede hoteleira da cidade está vazia e clamando por salvação do governo, uma salvação que vai vir, porque o setor hoteleiro vai ter falência em série. Mas eu acho que vai dar salvação, vai dar crédito para o banco público, para o setor hoteleiro, para sobreviver? Pois bem, agora que estabeleça como contrapartida que a rede hoteleira, durante a crise, tem que abrigar morador de rua. Está vazia. É o que Londres está fazendo, né? Londres está fazendo exatamente isso. Então, é isso que teria que ser feito aqui. Mas isso, enfim, para dizer um pouco do cenário aqui na periferia. Você perguntou também da minha quarentena. É uma coisa incrível, eu ouvi isso de todo mundo, imagino que com vocês também esteja sendo. É impressionante como essa história do home office é a escravidão contemporânea, num certo sentido, porque ela não estabelece horários, ela não estabelece limites. Quando você vê, você trabalhou mais durante um dia do que se você estivesse fazendo trabalho fora, se estivesse dando aula, se estivesse fazendo outras coisas. E aí, seja pela importância dessa conexão nas redes sociais, as lives, os textos que a gente escreve, os debates que a gente trava a partir das redes, seja por também estar mais presente a todo momento nas tarefas domésticas, nas tarefas relacionadas aos cuidados. Eu reservei uma pilha de livros para ler, mas te confesso que nessas primeiras 2 semanas de quarentena eu pouco consegui mexer neles, mas à noite e tal, eu consegui ler um pouquinho. Estou escrevendo também, né, buscando organizar algumas reflexões sobre o tema, sobre o momento que a gente está vivendo. É assim que eu tenho levado a quarentena. A Sofia já atacou a escolha de Sofia, né? Ah, você viu lá? Eu fiz um acordo. Eu e a Natália fizemos um acordo com as 2 pequenas que a gente tem, a Sofia e a Laura. Porque se você deixar... Olha só, a Sofia tem 10 anos, a Laura 9. Se você deixar, assim, as 2 estão em casa, aí vai ficar vendo vídeo no YouTube o dia todo, né? E
Não tem como você proibir inteiramente também, que tem um momento lá do vídeo no YouTube, que enfim, para essa geração virou uma parte da vida, virou uma outra forma do brincar também. Mas a gente fez um acordo que todo dia, além da aula, elas estão tendo lições da escola, a escola manteve as aulas, elas têm que ler algum livrinho e fazer o resumo do livro, né? E a gente, à noite, dá uma revisada, conversa com elas sobre a leitura. Então, acho que para essa relação com as crianças tem sido legal. E aí, em geral, são livros pequenos. A Sofia optou por ler O Mundo de Sofia, que é bem grande, é um tijolão, ainda mais para uma criança de 10 anos. E aí ela tem feito os resumos orais a cada capítulo que ela lê, ela conta um pouco do capítulo. Tem sido muito bom, muito divertido. Legal. Vamos pedir para o Guilherme fazer a sua mensagem, né, Rodolfo? Isso, eu queria lembrar a todos, antes aí da mensagem final do Guilherme, lembrar a todos que essa conversa aí, que todo mundo aqui está acompanhando, está elogiando muito, agradecendo as dicas e as reflexões que o Guilherme traz, essa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber as notificações. E todo o nosso trabalho está ancorado aí no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, pedindo aí a mensagem final para o Guilherme Boulos, queria só acrescentar 2 pontos que você pode incluir ou não, se quiser, que vai sendo comentado aqui entre o nosso pessoal que está assistindo, que é as suas reflexões sobre esse tal pedido de jejum para amanhã, e a importância das igrejas evangélicas na periferia para atacar ou auxiliar a quarentena e o enfrentamento à pandemia. Bom, sobre esses pontos, Rodolfo, primeiro assim, eu tenho respeito, e eu acho que nós precisamos ter respeito a qualquer crença religiosa, à fé das pessoas. Se as pessoas acreditam que um dia de jejum fortalece a fé delas para lidar com uma situação de dificuldade, o mínimo que nós precisamos fazer é respeitar. Agora, o presidente da República, na minha opinião, ele instrumentaliza e usa politicamente a fé das pessoas, a fé de milhões de brasileiros, evangélicos, católicos, cristãos, enfim, usa isso. Assim, nós até comentamos no dia, foi até uma forma, enfim, caricatural quase de falar, porque uma parte do povo brasileiro, talvez, nesses últimos dias, tenha tido que fazer jejum involuntário. Jejum involuntário justamente porque o governo do Bolsonaro, ele e o Paulo Guedes, atrasaram de uma maneira injustificada o pagamento da renda básica, que seria a forma dessas pessoas comprarem comida para se alimentarem, né? Os R$600 a R$1.200 conquistados pela oposição no Congresso Nacional, né? Veja, isso foi aprovado na segunda no Senado, né? Foi aprovado segunda-feira no Senado. Ele poderia ter assinado a regulamentação na terça. Ele foi deixar para publicar o decreto no fim do dia da quinta e só vai lançar um aplicativo para começar a pagar a partir de terça da semana que vem. 9 dias depois. Isso é um escárnio, né? A fome tem pressa, a fome não espera. Então, num contexto como esse, em que brasileiros estão tendo que fazer jejum involuntário, ele chamar um dia de jejum, eu acho muito inapropriado, né? Que as pessoas que acreditam, que lideranças religiosas chamem isso, eu acho que estão no seu direito, e se alguém acha que isso lhe faz bem, e espiritualmente, do ponto de vista da sua consciência, o faça. Mas o presidente da República está usando isso de maneira politiqueira, eu não tenho a menor dúvida disso. Enquanto às igrejas, eu acho que nós não podemos jogá-las todas no mesmo balaio. Existem pastores irresponsáveis, né? como é o caso do Malafaia e de outros tantos, que querem fazer das igrejas um centro de propagação de coronavírus e manter cultos com multidões
num período em que isso é uma coisa insana, né? Mas eu tenho visto também aqui nas periferias pastores de pequenas igrejas atuando do ponto de vista da conscientização, atuando do ponto de vista de dar informações de utilidade pública para as pessoas e, às vezes, até atuando do ponto de vista da solidariedade, ajudando os frequentadores da igreja. Por isso, eu acho que a gente não pode colocar no mesmo balaio. Acho que um dos erros que a esquerda comete é tratar os evangélicos como se fosse uma coisa só e acaba criando um abismo no diálogo com essa população, que são dezenas de milhões de brasileiros. Muitos deles não compartilham dessa insanidade do Jair Bolsonaro e de alguns dos pastores dessas igrejas. Legal. É a sua mensagem? Bom, claro, não, dou minha mensagem final aqui, novamente agradecendo vocês, pedindo para todo mundo que está nos assistindo aqui no TV Tutameia compartilhar esse vídeo, levar esse debate adiante e parabenizando Rodolfo e Leonora pelo trabalho que tem feito. Eu acompanho, às vezes recebo no meu WhatsApp ou vejo mesmo nas redes, tenho acompanhado as entrevistas de vocês, sempre com muita qualidade, sempre promovendo um debate com temas importantes, com profundidade, que está faltando muito. Eu acho que nós precisamos cada vez mais construir os nossos canais de informação, os nossos canais de disputa de valores na sociedade, e o Tutameia, como parte de uma rede de mídia alternativa no Brasil, tem feito isso. Quero agradecer pelo convite também a vocês, deixar aqui o recado de que se cuidem, mantenham a quarentena, como para todo mundo que está nos assistindo, dentro das suas possibilidades, mantenha a quarentena, siga os infectologistas, siga a ciência, não siga o terraplanismo sanitário desse cidadão que hoje, provisoriamente, ocupa a presidência da República. Um abraço para vocês e excelente sábado. Obrigada, Legal, Guilherme. muito obrigado, Guilherme. Muito obrigada. E muito obrigado a você que acompanhou a gente, que tem acompanhado a gente nessa série de entrevistas que vimos fazendo aqui no Tutameia, para tentar colaborar para que a gente entenda melhor o momento que o Brasil está vivendo, que todos nós estamos vivendo, e se reforce, né, com o conhecimento e com o contato com os outros também, né? O nosso trabalho, como o Guilherme fez a gentileza de lembrar também aí, tá disponível aí no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, no YouTube, e tudo ancorado no site tutameia.jor.br. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.